Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 29 de outubro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando nossas desculpas, medo. Você já deu alguma desculpa porque teve medo de cumprir algum chamado de Deus? Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho, o que levou Jonas a não ir, de imediato lá pregar a palavra para aquele povo de Nínive, né? Bom, a lição pede para a gente meditar na palavra de Deus lá em Naum 1, verso 1, Naum 3, verso de 1 a 4, 2 Reis 17, versos 5 e 6 e 2 Reis 19, 32 a 37, né? Ao lermos esses versos aí, o que eles nos revelam, sobre Nínive e o relacionamento entre a Síria e Israel. Como isso pode ter impactado a decisão aí de Jonas de ir lá para Tarsus e não seguir o que Deus havia falado para ele, né? Bom, ao lermos aí Naum, o profeta ele fala da sentença contra a cidade de Nínive. Ele fala também da sua destruição, a destruição da cidade de Nínive. Ele fala que ela é uma cidade sanguinária, né? Toda cheia de mentiras e roubos. Era uma cidade bastante violenta, não é isso? A gente vê que a Síria, ela toma Samaria, né? E tenta tomar também a cidade, o reino de Judá, né? Mas o Senhor interviu, por amor aos seus servos Ezequias, né? O rei da Síria, ele manda lá Rabazaque, né? Que afronta a Ezequias e ao Senhor, né? E o Senhor disse, para Ezequias que ele não precisava se preocupar, que ele não deixaria Senaqueribe, que era o rei da Síria, tomar o reino de Judá, não é isso? E ainda fala para ele que ele não iria tomar, iria voltar para sua casa e lá ele seria morto, não é isso? Nós vimos que o anjo do Senhor ele fere ali 185 mil soldados da Síria, né? E depois disso, o rei da Síria, Senaqueribe, ele realmente volta lá para Nínive, né? E seus filhos acabam matando ele, né? Isso foi previsto também pelo Senhor, não é isso? Nós vimos aí então que o que pode ter motivado Jonas, a não ir para a cidade de Nínive por causa da crueldade, daquele povo. Era um povo cruel e sanguinário e muito violento, não é isso? Como nós já relatamos. Então, possivelmente, uma das razões pelas quais Jonas não estava disposto a ir para Nínive ele teve medo, não é isso? Os assírios, eram um inimigo terrível. E Nínive, na verdade, era a capital do reino da Síria, não é isso? Lá em Profetas e Reis, na página 156, vem dizendo o seguinte: entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores foi Nínive, a capital do Império Assírio. No tempo de sua prosperidade temporal, era também um centro de crime e maldade. A inspiração a caracterizou como cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubos, como diz lá em Naum 3, verso 1. Em linguagem figurada, o profeta Naum
comparou Nínive a um leão cruel, devorador, sobre quem interroga o profeta: não passou continuamente a tua maldade? Bom, Nínive era então uma cidade aí magnífica, né? Os historiadores diziam que Senaqueribe expandiu grandemente a cidade, incluindo a construção do enorme palácio a sudoeste, que media 503 metros de altura por 242 metros de largura e continha pelo menos 80 cômodos. Ele também construiu 18 canais para trazer água para a cidade, os quais ficavam a 65 quilômetros de distância. Seu tamanho por si só teria sido assustador. Mas os assírios também eram implacáveis, como nós já relatamos, né? Em seu relato da conquista lá de Babilônia, Senaqueribe se vangloriou de haver enchido as ruas com cadáveres de seus habitantes, jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante as escavações retratam aí cenas de soldados empalando vítimas. Eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não eram aversos ao uso da violência, nem de crueldade gratuita contra aqueles que não gostavam, ou seja, eram bastante violentos e cruéis contra quem eles não gostavam. Ao imaginar andando entre as massas populares de Nínive, Jonatas deve ter tremido de medo, devido à história desse povo aí, né? Apesar de lermos a história de Jonatas com um sentimento de reprovação, porque ele deixou que o medo o impedisse de cumprir as instruções divinas, que podemos aí, o que não percebemos é que fazemos o mesmo, ou seja, permitimos que o medo nos controle também. Então, assim como a história de Jonas, né, ele é reprovado aí, né, porque deixou o medo e o impedisse de cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Nós muitas vezes também fazemos a mesma coisa, por medo, não é isso? Ao olharmos, né, para essa história e olharmos o que aconteceu aqui, você já sentiu também fortemente que Deus o estava instruindo a fazer algo, mas por medo você não queria fazer, assim como Jonas fez a mesma coisa? O que você aprende aí então com essa experiência contada aí? Bom, porque nós devemos confiar em Deus, né? Se Deus pediu para a gente ir e fazer algo, é porque Ele vai estar à frente. É o que Jonas deveria fazer quando Deus pediu para ele ir e pregar aquele povo de Nínive. Mesmo sabendo que eles eram pessoas cruéis e sanguinárias, se Deus pediu para que ele fosse para lá, é porque Deus estaria com ele, não é isso? É o que nós devemos depositar. A confiança, né, deve prevalecer acima do medo. Bom, que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.